Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, um canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira e eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o litoral do Paraná. E pontos aí de chuvas moderadas a fortes sobre o norte do estado de São Paulo. E temporais no litoral leste do estado de São Paulo, de forma isolada. Chuva fraca a moderada no sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro. Algumas áreas isoladas de chuva fraca sobre o noroeste de Goiás. E há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste da Bahia. Litoral leste, litoral norte da Bahia. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral do Sergipe. Algumas áreas de chuva fraca sobre o litoral norte de Lagoas. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Tocantins, sul do Maranhão, leste do Piauí, oeste de Pernambuco. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o norte do estado do Ceará, na faixa litorânea, litoral noroeste do Maranhão. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do Pará, oeste e sudoeste do Pará. E alguns pontos aí de chuva fraca moderada no centro e nordeste do Pará. E temporais no extremo norte do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o nordeste do estado de Roraima. Chuvas fracas sobre o oeste de Roraima, noroeste de Roraima. Condições para temporais no noroeste do Amazonas, centro do Amazonas, temporais severos e no sudeste do Amazonas. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o norte do estado do Acre e leste do Acre, sul e sudoeste do estado do Amazonas. Avançando aqui às 4 horas, há condições para chuvas fracas sobre o norte do Acre, alguns temporais no oeste do Acre, há condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, leste e nordeste do Amazonas, alguns temporais sobre o oeste de Roraima, sudeste de Roraima, litoral norte do Amapá, alguns temporais isolados sobre o noroeste do Pará, o centro-oeste do Pará, chance de tempo severo na região de Santarém. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Maranhão, norte do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro do Piauí, leste do Tocantins. Há condições para temporais de chuva forte sobre o litoral norte do Ceará, região de Fortaleza e também, com chance de temporal. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Ceará, oeste da Paraíba. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o leste da Bahia e alguns temporais no nordeste do estado. Chuvas fracas a moderadas no noroeste da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral norte da Bahia, centro, leste do Sergipe, litoral leste e litoral sul de Lagoas. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do Mato Grosso, sul de Rondônia, sudeste de Rondônia, leste do Mato Grosso, sul de Goiás. Chuvas fracas sobre o norte do estado de São Paulo. Chuvas fracas e moderadas sobre o litoral leste e litoral sul do Rio de Janeiro. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral norte do estado de São Paulo, litoral do Paraná. Chuva fraca no litoral leste catarinense. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas fracas aí sobre o litoral do Paraná. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo, norte de São Paulo. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral norte do estado de São Paulo. Chuvas fracas aí sobre o sul de Minas. Algumas áreas de chuva fraca aí sobre o sul de Goiás. Algumas áreas também de chuva fraca sobre o norte do Mato Grosso do Sul, sul aí do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Chuvas fracas no centro, norte do Tocantins, sul do Tocantins. Pontos de chuva fraca moderada sobre o leste da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral norte da Bahia. Também há condições para temporais e chuva forte no centro-sul do Sergipe, leste do Sergipe. Condições aí para chuvas fracas a moderadas sobre o leste do estado de Lagoas, norte de Lagoas. Condições aqui para temporais e chuva forte sobre o litoral nordeste do Rio Grande do Norte. Temporais e chuva forte sobre o centro-oeste do Piauí. Tem chance para tempo severo no oeste do Piauí. Algumas áreas de temporais sobre o centro-leste do Maranhão, com chance de tempo severo e na área central do Maranhão. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Maranhão.
chuvas fracas ou moderadas no centro-norte do Ceará, alguns temporais no litoral norte e litoral noroeste do Ceará. Alguns temporais sobre o leste do Amapá, alguns temporais sobre o centro-oeste do Pará, chance de tempo severo na região de Santarém novamente. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais aqui no norte do estado do Amazonas, leste do Amazonas, noroeste do Amazonas, centro do Amazonas. Nesses pontos em laranja tem chance para tempo severo e com risco de granizo, ventos fortes e muitos raios. Condições para temporais, chuva forte no centro-sul de Roraima, chuvas fracas no nordeste de Roraima. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Acre, sudoeste do Acre. Avançando aqui às 9 horas, condições para temporais no oeste do Acre e norte do Acre. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais na área central do Amazonas, sudoeste do Amazonas, leste do Amazonas, nordeste do Amazonas e noroeste do Amazonas. Condições aqui para temporais, chuva forte no sul de Roraima, norte e noroeste de Roraima, o noroeste do Pará, oeste do Pará, leste do Pará. Alguns temporais sobre o litoral norte do Pará, litoral leste do Amapá. Algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o litoral do Maranhão, no centro, leste, partes do oeste do Maranhão e norte do Tocantins. Temporais na região de Fortaleza, pode chover forte. Na área central do Ceará de forma isolada. Alguns temporais também no litoral norte do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas fracas ou moderadas sobre o norte de Alagoas e temporais no sul do estado. Chuvas fortes e temporais também no estado do Sergipe. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste da Bahia e nordeste da Bahia. Algumas áreas de chuva fraca no sul e oeste do Mato Grosso. Pontos de chuva fraca moderada no Triângulo Mineiro. Alguns temporais no sul do Rio de Janeiro. Pontos de chuva fraca moderada sobre o litoral leste do estado de São Paulo. Avançando aqui ao meio-dia. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o litoral leste de São Paulo, nordeste de São Paulo. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no centro do Rio de Janeiro com temporais. Pontos aqui de chuva fraca moderada no centro-sul de Minas, no Triângulo Mineiro, sul de Goiás, norte do Mato Grosso. Condições aqui para chuvas moderadas a forte no norte da Bahia, nordeste da Bahia. Condições para temporais no estado do Sergipe, no centro-sul de Alagoas, sul de Pernambuco. Condições aqui para chuvas moderadas a forte temporais no oeste e norte do Ceará, noroeste do Ceará, nordeste do Ceará, centro-norte do Tocantins. Alguns temporais no centro do estado do Pará, nordeste do Pará. Tem chance de tempo severo na área central do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no centro-leste e norte do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais na área central de Roraima, oeste de Roraima e noroeste de Roraima. Também o centro-leste do Amazonas. Condições aí para temporais de chuva forte no centro-oeste do Amazonas. Nessas áreas em laranja tem chance para tempo severo. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais sobre o norte do Acre e oeste do Acre. Avançando aqui às 15 horas, condições para chuvas moderadas a forte temporais sobre o centro-oeste do Acre. Chuvas fracas no leste do estado. Há condições para temporais e chuva forte em várias áreas do estado do Amazonas. Tem risco para tempo severo nessas áreas em laranja, no oeste e sul do estado. Alguns temporais atingindo também o centro-norte de Rondônia, com chance de tempo severo na região de Porto Velho. Pontos de chuva fraca aí no leste de Rondônia, sudoeste do Pará, sudeste do Amazonas. Condições para temporais de chuva forte no noroeste do Pará, centro-leste do Pará, norte e nordeste do Pará, centro-oeste e sul do Amapá. Temporais de chuva forte sobre o centro-norte do Maranhão, norte e leste do Piauí. Chuvas fracas a moderadas no centro-norte do Tocantins. E alguns pontos de temporais sobre o sudeste do Tocantins, sudoeste do Tocantins. Temporais de chuva forte sobre o centro-norte do Piauí. Chuvas fracas a moderadas no norte do estado do Rio Grande do Norte. Há condições para temporais de chuva forte no centro-oeste do estado de Alagoas, sul de Pernambuco. Temporais de chuva forte sobre o nordeste da Bahia, noroeste da Bahia, sudeste do Tocantins. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste do Mato Grosso. Alguns temporais no sul do estado. Chuvas fortes e temporais no sul de Goiás. Pontos de chuva fraca moderada no norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Tem chance para chuvas fortes e temporais no sul de Minas, norte de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Chance de tempo severo próximo a Uberlândia. Pontos de chuvas fracas sobre o litoral norte do estado de São Paulo e litoral leste do Rio de Janeiro. Avançando aqui às 18 horas. Condições aqui para chuvas moderadas a forte temporais sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, norte do estado de São Paulo,
Centro-sul de Minas, Triângulo Mineiro, tem chance de tempo severo no nordeste do estado de São Paulo. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o sudoeste Goiás, sudeste Goiás, norte do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte da Bahia, litoral leste do Sergipe, centro-leste do estado de Alagoas. Condições aí para chuvas moderadas a fortes temporais na área central de Pernambuco. Chuvas fracas no centro-norte do Ceará, leste do Piauí, sul do Maranhão. Há condições aí para temporais de chuva forte sobre o centro-leste do estado do Maranhão, norte do Maranhão, noroeste do Maranhão, nordeste do Maranhão. Chuvas fracas no sudeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais no nordeste do Pará, no noroeste do Pará, no centro e sul do Amapá. Condições para temporais de chuva forte sobre o centro-norte do estado de Roraima, norte do Amazonas. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-sul do estado do Amazonas, sudoeste do Amazonas, noroeste do Amazonas. Temporais de chuva forte sobre o norte e oeste do estado do Acre, leste e norte do Acre. Temporais de chuva forte no oeste de Rondônia. Vamos avançando agora para as 21 horas. Algumas áreas de chuvas fracas e moderadas sobre o oeste do Acre, leste do Acre, sul e sudoeste do Amazonas. Alguns temporais no noroeste do Amazonas, leste do Amazonas. Chance de chuvas fortes e temporais sobre o norte e nordeste do estado de Roraima. Chuvas fracas e moderadas no centro-sul do estado. Em algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais sobre o noroeste do estado do Pará, oeste e sul do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o leste e nordeste do Pará. Há condições para chuvas moderadas e fortes e temporais sobre o centro-oeste do Maranhão, leste e norte do Maranhão e o sul do Maranhão. Temporais sobre o norte do Piauí, centro do Piauí e sudoeste do Piauí na divisa com o Maranhão. Algumas áreas de chuvas fracas e moderadas sobre o centro-norte da Bahia, litoral leste do Sergipe, e chuvas moderadas a fortes sobre o litoral sul de Alagoas. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso e nordeste de Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no centro-oeste de Goiás, sudeste de Goiás. E há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste de Minas, Triângulo Mineiro, oeste de Minas. Algumas áreas de temporais de chuva forte sobre o litoral leste e litoral norte do Rio de Janeiro. Chuvas fracas ou moderadas no sul do Espírito Santo. Avançando às 23 horas. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, leste do Espírito Santo. Condições para chuvas moderadas a fortes no centro-leste de Minas, oeste de Minas, Triângulo Mineiro, sul e sudeste de Goiás. Chuvas moderadas a fortes no centro-leste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, nordeste de Rondônia, norte da Bahia. Há condições aqui para temporais de chuva forte no oeste e sul do Piauí, leste e norte do Tocantins, sul do Maranhão, centro-leste do Maranhão, litoral norte do Ceará. Chuvas moderadas a fortes aqui no centro-sul do Pará, oeste do Pará, noroeste do Pará. Chuvas fracas a moderadas no nordeste do Pará. Alguns temporais isolados no centro do Amapá, no sul de Roraima, leste e nordeste de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais isolados no centro-leste do Amazonas, nordeste do Amazonas, norte do Amazonas. E temporais severos ali no noroeste do Amazonas, próximo à divisa ali com a Colômbia. Chuvas fracas moderadas no norte do estado do Acre. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer desta quinta-feira aí sobre todo o Brasil. No amanhecer desta quinta-feira, aqui na região sul do Brasil, a massa de ar polar traz temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus e próximas de 5 graus aí no centro-sul do Paraná, no meio-oeste catarinense. Ali na Serra Catarinense tem algumas mínimas abaixo dos 5 graus, com uma geada isolada ali. Também no nordeste do Rio Grande do Sul.
Nas áreas em amarelo aqui no mapa, mínimas entre 11 graus a 15 graus. Mínimas de 16 graus no nordeste do Paraná. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 22 ou até 24 graus, mínima aí sobre o leste e norte do Rio de Janeiro. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 14 graus a 17 graus no centro-sul do Mato Grosso do Sul, devido à influência da massa interpolar. Já no restante da região, mínimas entre 17 graus a 20 graus, ou 22, 24 graus no centro-sul do Mato Grosso, ou até 25 graus mínima sobre o leste do estado do Mato Grosso e noroeste de Goiás. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 16 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 24, 25 graus mínima aí. Em áreas do leste da Bahia, leste do estado de Pernambuco, leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 23 graus nos pontos mais escuros entre 24 a 25, ou até 26 graus de mínima aí sobre o nordeste do estado de Roraima e o leste do Amapá. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta quinta-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34 ou até 35 graus sobre o sul do Pará, sul do Tocantins. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus. Algumas áreas do sul da Bahia, do oeste da Paraíba e do sudoeste do Rio Grande do Norte. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34 ou até 35 graus, algumas áreas do oeste do estado de Goiás. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas entre 18 graus a 25 graus, nos pontos mais escuros entre 26 a 30, ou até 32, 33 graus no centro-norte de Minas, leste de Minas, e no norte do Espírito Santo. Na região sul aqui do Brasil, devido à atuação da massa interpolar, máximas bem baixas na região, que variam entre 20 graus apenas a 24 graus nos pontos mais escuros entre 25 ou até 26, 28 graus no norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal, que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.